Olá, eu sou o professor Tiago Modenese, aqui de Pernambuco, da UniFG e da Universidade Federal. Quero aqui agradecer o convite da professora Valéria Aparecida Bari, nossa amiga, e agradecer a oportunidade de estar aqui falando para os que hoje participam do Plena, grupo de pesquisa do qual eu participo também, e dessa importante atividade. Sinto por não poder estar aí presencialmente, mas aí compromissos acadêmicos e pessoais aqui me impediram, mas não poderia deixar de compartilhar um pouco com vocês, nessa oportunidade, nossas pesquisas, nossa impressão sobre a utilização das histórias em quadrinhos como algo diferenciado na construção do ensino. Entendam, eu sou um pesquisador dessa área e a gente entende que há uma evolução histórica no papel das histórias em quadrinhos como algo que era visto como uma diversão infantil, algo que era visto como um acessório educativo para crianças, que passou a ser um instrumento de pesquisa acadêmica, passaram a se pesquisar as histórias em quadrinhos, e hoje nós chegamos a um ponto em que as histórias em quadrinhos são em si já uma possibilidade de produção acadêmica. Nós saímos da situação em que nós escrevíamos sobre as histórias em quadrinhos academicamente e passamos para a situação em que nós agora temos a história em quadrinhos como a possibilidade de um veículo para publicar TCCs, dissertações e teses de doutorado. Isso é uma evolução muito grande e está profundamente ligado ao debate de o que é realmente educação. Qual é o papel da educação? Como ela é construída historicamente? Se nós tratarmos dos fundamentos da educação, perceberemos que, historicamente, essa possibilidade da educação enquanto algo inovador, a educação enquanto algo transformador, está desde a sua origem. A origem filosófica, a origem sociológica da educação é aquela que acredita nas possibilidades para além do contexto de banca, cuspe e giz. Isso vem desde os ensinamentos dos clássicos da pedagogia, dos clássicos da educação, passando pelas possibilidades interpretativas vistas por Piaget, por Vygotsky, por Vallon e por outros, que analisavam que a educação pode ir além do que vai, pode estar além do contexto da simples sala de aula. Esse conjunto de técnicas que em vários momentos flertou com inovações na educação, hoje possui a materialização através das histórias em quadrinhos, o que nós chamamos de HQs. As histórias em quadrinhos, juntamente com o cinema, juntamente com os animes, criam a possibilidade de, no lúdico, buscar ensinar coisas mais complexas. É ou não é algo interessante poder discutir o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi a ditadura militar, o que foi a ascensão do fascismo, do integralismo, a partir de histórias em quadrinhos? Associar o lúdico a fatos históricos relevantes, interessantes, diferenciados. Construir situações que nos permitam decididamente acessar o universo do conhecimento por outro caminho. Porque senão, vejamos, historicamente, Paulo Freire debatia a necessidade da educação como uma interação. A educação onde nós, professores, aprendemos e aonde o aluno ensina e aprende, o estudante ensina e aprende. E não é possível entrar e sair de uma sala de aula da mesma maneira. Nós, que somos educadores, nos transformamos e o aluno se transforma. Não é possível aprender ou ensinar sem levar em consideração profundamente o contexto do que é o aluno, do que ele vive, do que ele entende. Como falar no mundo de hoje em aulas de 2, 3 horas, se hoje você tem pessoas que não suportam um filme de 2, 3 horas? Avalie uma aula. É preciso inovar. É preciso buscar novas formas de ensinar. É preciso, com o pé nos clássicos, com o pé na construção já feita da educação, buscar ampliar esse universo.
buscar outras formas de educar. Dito isso, através do grupo de pesquisa interdisciplinar em Histórias em Quadrinhos, Charges e Cartoons, que nós mantemos aqui na UniFG, articulado com plena essa importante iniciativa da professora Valéria Bari, nós temos publicado um conjunto de pesquisas que buscam articular a educação com a sala de aula. Uma é esse livro, que vocês terão a oportunidade de acessar no evento que ocorre hoje em Aracaju, capital de Sergipe, o Quadrinhos Educação, que já vai no seu 4º volume, publicado pela UniFG, e que mostra pesquisa acadêmica vinculada ao debate da educação, ao debate dessa em sala de aula. Mostra como é possível produzir quadrinhos, pesquisar quadrinhos e ampliar horizontes nas salas de aula a partir desse importante instrumento pedagógico que se tornam as chamadas metodologias ativas, a busca, apoiada nos clássicos da educação, de possibilidades educacionais diferenciadas que ajudem a alargar o horizonte do conhecimento. Dizemos isso, como falava inicialmente, por entender que a educação é um valor sendo construído no dia a dia. Partindo dos clássicos filosóficos e sociológicos da educação, é importante destacar que sempre buscamos o novo na educação. O novo, propriamente, não é o novo no conteúdo, mas às vezes é o novo na forma. Um veículo que entenda e que leve em consideração o mundo moderno que vivemos para poder acessar de maneira diferenciada essas informações nos estudantes. Como discutir educação em pleno século XXI sem levar em consideração as novas mídias? Sem levar em consideração que nós estamos constantemente numa disputa com a educação na sala de aula, com o WhatsApp no celular de cada um, com o Facebook no celular de cada um. Entendendo que nesse século que passou, o século XX em particular, mas também o XIX, as histórias em quadrinhos perpassaram todo esse momento. Do XIX para o XX e agora no XXI. Sejam impressas ou sejam nas mídias digitais. É possível dizer que no século XIX, por exemplo, as histórias em quadrinhos foram meios diferenciados de nós compreendermos e entendermos o que foi o Império no Brasil. Quais eram os costumes na Europa? Como funcionavam as relações de poder entre corte e povo brasileiro naquele momento histórico? Isso tudo está registrado nas histórias em quadrinhos de Ângelo Agostini, publicadas na Revista Ilustrada. Está registrado nas várias iniciativas europeias de quadrinhos que mostravam vestimentas, comportamentos. Tinham mais liberdade do que os próprios livros e funcionavam e funcionam como ferramenta pedagógica acessória que nos permite analisar, visualizar e enxergar o que era esse momento histórico diferenciado do passado. Nessa evolução, nós saímos da leitura dos quadrinhos, vários de nós, que são os que hoje nós chamamos de nerd, né? E passamos da leitura dos quadrinhos, da simples leitura dos quadrinhos, para a interpretação do que líamos de maneira acadêmica. Vários de nós transformamos essa leitura no objeto dos nossos trabalhos de conclusão de curso, no objeto das nossas teses de doutorado e dissertação de mestrado. Ali demonstrávamos e demonstramos como as histórias em quadrinhos podem ser articuladas com as teorias clássicas filosóficas e sociológicas da educação como importante instrumento de transmissão de conhecimento, como importante ferramenta de articulação visual e de conteúdo com o que se produziu até o momento na educação. Isso teve um desdobramento importante no século XXI. É do século XXI as iniciativas que transformaram histórias em quadrinhos em produto acadêmico. Entenda, rompeu-se a quarta parede. Passou-se a publicar histórias em quadrinhos, substituindo o texto tradicional de trabalhos de conclusão de curso. Exemplo disso é essa obra, Socorro, Polícia, profundamente atual, de autoria de Amanda Ribeiro, Luiz Fernando Menezes, que é um trabalho de conclusão de curso, todo produzido na forma de história em quadrinhos, numa universidade brasileira de São Paulo.
Podíamos dizer, não, mas isso é meramente um TCC, um trabalho de conclusão de curso, mas não só. Nós temos hoje teses de doutorado, como a de Nick Souzanes, traduzida para o português como Desaplanar, mas publicada originalmente nos Estados Unidos, e que, de maneira diferenciada, mostra, através das histórias em quadrinhos, possibilidade de você publicar algo que seja acadêmico, mas em outra linguagem. É claro que essa barreira ainda precisa de maior aprofundamento para ser rompida, porque as histórias em quadrinhos ainda sofrem preconceito, mesmo na academia, ainda mais no momento que nós vivemos hoje, que é um momento de exacerbação dos preconceitos, exacerbação das violências. E tudo que é visto de diferente é visto com desconfiança. É preciso, em momentos como esse, nos apegarmos nas histórias em quadrinhos, apegarmos nesses meios de comunicação, justamente para colaborar no processo de formação e informação que ajude as pessoas a entenderem que a história e a educação não se constroem a partir de opiniões individuais. A história e a educação se formam a partir de documentos históricos, de jornais, de revistas, de desenhos, de depoimentos, de fotografias. Não é no achismo que nós vamos construir a história do país e do mundo. Ela é feita apoiada no que há de escrito, documentado, desenhado no passado dos séculos. E nisso os quadrinhos se inserem. Como disse anteriormente, é muito mais fácil compreender o que foi o Império Brasileiro do ponto de vista da sua estética, do seu visual, a partir de desenhos das histórias em quadrinhos da época, do que dos documentos históricos que eram proibidos por Dom Pedro II. Os jornais históricos que sofriam censura. E, curiosamente, os quadrinhos não sofriam. Por isso a gente acha que toda a educação, toda a escola, precisa hoje ter uma gibiteca. É fundamental hoje, em pleno momento que nós vivemos, 2018, explicar para as crianças o que significa segregação racial presente em X-Men e nos seus derivados. E hoje, transmitida na TV com vários seriados que mostram o que é o preconceito, como é tratado diferente. Os X-Men, por exemplo, são uma analogia importante com o racismo, com a maneira equivocada de tratar o diferente. Não é possível ser fã de X-Men e apoiar totalitarismos, apoiar opiniões conservadoras que querem criminalizar o diferente. É fundamental entender o que é a infância no Brasil, no século passado, no século XX, a partir das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, e ver a evolução dessa possibilidade dos quadrinhos nas chamadas Graphic Maurício de Souza, publicadas no século XXI, que reinterpretam para o atual momento as ideias, os personagens do Maurício apresentados no século XX. A gente vê como as coisas mudaram. É de destacar e de tirar lágrimas ver a publicação da graphic novel Jeremias, em que pela primeira vez um personagem negro é protagonista, numa história do Maurício de Souza, publicada na forma de graphic novel. Em outros momentos, outros personagens tiveram, de maneira acessória, certo protagonismo, mas jogadores de futebol, quadrinizações de jogadores de futebol. Nesse episódio recente, o que a gente tem são histórias em quadrinhos que, nesse momento, mostram a contradição. Mostram essas contradições porque elas são mais voltadas, hoje, para os adolescentes e adultos. Daí a importância, minha, sua, de ajudarmos as histórias em quadrinhos voltarem a serem uma via de acesso educacional para os mais novos. Isso hoje é feito quase que exclusivamente pelos mangás. E não atinge assim os tão mais novos. As histórias em quadrinhos já foram um processo de alfabetização. Eu passei por isso, inclusive. Fui praticamente alfabetizado através de histórias em quadrinhos, lendo a Turma da Mônica enquanto esperava para cortar o meu cabelo, em vários momentos levados pela minha avó. Hoje, essa busca de tirar as crianças da frente da televisão, da frente dos jogos, que são importantes, mas não podem ser a única possibilidade de interação lúdica das crianças, para levá-las ao acesso à leitura, ao acesso ao conhecimento escrito, construído durante séculos, e que hoje está materializado em livros e também nas histórias em quadrinhos. Por isso, hoje há alterações nas histórias em quadrinhos, porque hoje elas têm como público maior quem foi alfabetizado com quadrinhos. Adolescentes
ou adultos na faixa de 20, 30, 40 anos de idade que leram quando era criança e agora passam a ter interesse contínuo em obras mais refinadas dos quadrinhos, que tratam de nuances, de características da cultura, do esporte, de todos os meios possíveis do quadrinho abordar. Então hoje eu entendo que a luta nossa precisa ser a luta para acessar as histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica auxiliar que ajude no debate, que transponha os fundamentos filosóficos da educação, as ideias penetradas e perpetradas por autores clássicos que discutem a realidade da sociedade, que discutem as mudanças, podendo alargar horizontes. Eu sempre digo, nós somos seres profundamente visuais. Quando eu viro para você e digo elefante, você não vai pensar na grafia da palavra elefante. Você vai pensar no elefante, porque nós somos seres imagéticos. Seres que raciocinam e que produzem a partir de imagens, que criam e têm contato visual durante o seu dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite. Isso é inegável e é fundamental para todos e todas nós acessarmos o conhecimento a partir do que temos mais identidade. E a imagem hoje tem esse relevo. Prova disso é essa crescente onda pelas redes sociais, que é muito mais imagética do que textual, e que traz todas as consequências que traz pelas pessoas não estarem lendo os conteúdos propriamente ditos. Os quadrinhos podem ser, e são, na minha opinião, importante instrumento para auxiliar a volta ao escrito, na associação de imagem e figuras, imagem e desenhos. Só os quadrinhos conseguem isso. Só os quadrinhos conseguem te dar essa sensação na associação do desenho e da imagem. É algo diferenciado, profundamente vinculado ao que se construiu historicamente. Há quadrinhos desde a era pré-histórica. Os quadrinhos podem ser interpretados através de seus antepassados históricos, das imagens pintadas pelos homens das cavernas, as figuras rupestres que demonstravam a narrativa da necessidade de registrar ali historicamente o seu movimento, a sua história, o que faziam, os seus feitos. Isso ocorre depois nos vitrais das igrejas clássicas, das igrejas católicas, ocorre singularmente também no Egito, através da representação de imagens que mostram figuras em sequência, tentando mostrar, tentando registrar tudo de importante o que o homem fez, que a humanidade fez. Esses antepassados e muito inspiraram a produção de histórias em quadrinhos. Ajudaram a gente a chegar no século XX com a seguinte possibilidade. Hoje, nós temos a possibilidade de ler quadrinhos como um meio de diversão, como a possibilidade de rir, chorar, se emocionar. Temos a possibilidade de interpretarmos o que lemos e transformar isso em tese acadêmica, transformar isso em trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado e tese de doutorado. E temos possibilidade, para além disso, temos possibilidade de subverter e de construir as nossas teses, dissertações e TCCs na linguagem dos quadrinhos, dialogando, fundindo, amalgamando a obra de arte com a produção acadêmica, levando a arte não apenas a ser analisada na academia, mas levando a arte para ser um instrumento, para ser o que contém a construção acadêmica. Quadrinhos são fundamentais para alargar horizontes, para possibilitar instrumentos pedagógicos e para facilitar a compreensão de conteúdos na sala de aula. Uma sala de aula com quadrinhos não é a mesma do que uma sala de aula sem quadrinhos. Embora cabe a nós destacarmos que não dá também para usar o quadrinho como um mero recurso no momento que o professor não está a fim de dar aula. O quadrinho precisa estar associado a um planejamento pedagógico. Tem que estar associado ao conjunto da construção de uma disciplina. Não pode ser uma fuga, não pode ser apenas um momento lúdico pontual. Precisa fazer parte do planejamento do professor. E isso, com certeza, ajudará o estudante a entender a relevância de articular quadrinhos com ensinamentos pedagógicos, articulando esse conjunto de informações para buscar
ajudar no conhecimento, na construção do conhecimento a partir do lúdico, a partir do que nos toca, do que nos emociona, do que nos faz bem, do que nos transforma, do que nos ajuda a sorrir, a chorar, a interpretar a realidade. A sala de aula pode ser isso. Depende de cada educador e de cada educadora. Os quadrinhos sempre estiveram presentes, pelo menos dos séculos recentes para cá. E sempre tiveram essa possibilidade de ajudar nisso. Cabe ao educador, à educadora, aproveitar essa oportunidade, alargar os horizontes, sem tirar de vista que é possível articular o clássico com o moderno, o conteúdo com a forma, e a ampliação do horizonte com as possibilidades pedagógicas reais que nos permitem a tecnologia, mas também nos permitem os clássicos, as histórias em quadrinhos, os livros e os conteúdos. É preciso interpretar o mundo. É preciso buscar a compreensão de tudo que nós produzimos, senão repetiremos os erros do passado. Nós estamos no momento em que é muito importante dizer isso. É o momento de nós ajudarmos a entender, a interpretar, a buscar o conhecimento do passado para mudar o presente e construir o futuro a partir dos quadrinhos e a partir do ensinamento e da educação. Paro por aqui, quero mais uma vez reiterar a alegria, a satisfação e a honra de falar para vocês nessa atividade coordenada pela professora Valéria Bari. Estive com vocês presencialmente no ano passado, infelizmente esse ano não foi possível. Espero que aqui tenhamos conseguido levantar algumas questões nodais para o debate da associação dos quadrinhos com os fundamentos filosóficos, sociológicos, clássicos da educação e a transformação da educação a partir de novas ferramentas pedagógicas. Agradeço aqui a atenção e me coloco à disposição para o debate. Um grande abraço e meu muito obrigado.